Vamos abrir nossas Bíblias, continuar o nosso estudo em Filipenses. Capítulo 1. Nós paramos na semana passada. Nós lemos do 7 ao 11, e nós vamos ler novamente. E depois nós vamos continuar o estudo hoje a partir do versículo 12, do 12 ao 18. Vamos ler, o versículo 7 diz assim: Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa e confirmação do Evangelho. Lembra que nós ressaltamos na semana passada como pode parecer estranho para o mundo ser uma graça recebida, o convite de Cristo ao sofrimento. Paulo está reconhecendo nas suas prisões e querendo demonstrar isso para os filipenses, que as suas prisões eram um motivo de graça. Ele diz no versículo 7, olha: Vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, quanto na minha defesa e confirmação do Evangelho. Normalmente nós temos a tendência de identificar a graça do Senhor quando recebemos boas dádivas. Não é verdade? Hoje a Edna compartilhou, por exemplo, que a sua mãe conseguiu fazer a cirurgia e ocorreu tudo bem. Agora a oração é para que ela possa pagar a cirurgia, né? E Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus as nossas necessidades. Então nós costumamos identificar como uma graça recebida as boas dádivas do Senhor, coisas boas. E Paulo está nos alertando aqui para a realidade de que as suas prisões, os flagelos que ele havia recebido, tá, da guarda pretoriana, como nós vamos ler a seguir, as suas prisões eram uma graça. E uma graça que os próprios filipenses haviam sido convidados a participar. Olha o que ele diz: Vós fostes participantes da minha graça. Então, nós estudamos que Cristo nos convida a nos alegrar e exultar quando nós fomos perseguidos por causa de Cristo e por causa da justiça. Amém? Lembram a última bem-aventurança? Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando falarem mal de vocês e mentindo a respeito de vocês, e vos perseguirem por causa de mim, por causa de Cristo. Então vocês são bem-aventurados, e ele nos diz qual deve ser a nossa reação em Mateus no capítulo 5. Qual deve ser a nossa reação quando nós somos perseguidos por causa da justiça? Jesus disse, alegrai-vos e exultai. Alguém sabe completar? Porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Então Cristo está prometendo um presente, uma dádiva para aqueles que recebem em si os sofrimentos da cruz de Cristo. Então ele está nos chamando a sermos participantes da cruz. Versículo 8: Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Cristo. Nós vimos aqui que Paulo tinha acabado de receber o donativo dos filipenses, não é? Tinha acabado de receber uma ajuda. Paulo estava preso e os filipenses haviam ajudado financeiramente a Paulo. E Paulo, para não parecer um bajulador ou um interesseiro, não é? Alguém que acaba de receber um presente e faz um elogio a alguém, parece que está interessado só no donativo, não é verdade? Você acaba de me dar um presente e eu vou e te elogio, mas eu estava para te dizer, eu gosto muito de você, mas você acabou de me dar um presente, parece que eu estou te bajulando pelo presente recebido. Então Paulo, para fugir dessa aparência, no versículo 8 ele diz assim, Deus é minha testemunha. Ele faz um juramento, toma Deus como testemunha e diz, eu tenho afeição por vocês, eu tenho saudades de todos vocês, em entranhável afeição de Cristo. Ele apela para que esse amor não é um amor, esse amor fraternal que ele tem pelos filipenses, não vem da carne. Ele, em oposição ao amor carnal, que busca os seus interesses e tem interesses próprios, Paulo vai dizer que a afeição que ele tem pelos filipenses é nas entranhas de Cristo, na entranhável afeição de Cristo, de modo que esse
essa é a proposta de Paulo como norma para as nossas relações, para os nossos relacionamentos. Quando nós nos relacionamos, nós não devemos ter interesses ou buscar os nossos próprios interesses. Só em Cristo é possível que haja relacionamentos entre nós, só nas afeições de Cristo, nas entranhas de Cristo, os nossos relacionamentos podem ser desinteressados, podem ser verdadeiros, de boa consciência. Então Paulo está dizendo, olha, Deus é minha testemunha, que eu tenho uma afeição nele por vocês. Versículo 9, e peço isto, essa é a oração de Paulo, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Nós vimos que é impossível amar mais sem conhecer. À medida em que eu cresço em conhecimento, eu amo. O amor, lembra? O amor bíblico é aquele amor da ação. É quando eu faço algo, não é aquele sentimento passivo, algo que me acomete, que me arrebata sem o meu controle, no qual eu não espero. Não, eu cresço em conhecimento para que eu cresça em amor. E ao mesmo tempo nós podemos inferir desse versículo que o conhecimento sem amor, ele é só um suposto conhecimento. Se eu cresço em conhecimento, mas eu não transpareço isso e não cresço em amor, o meu conhecimento é vão. Na verdade, eu não conheci como convém conhecer. Versículo 10. Para que serve esse amor crescido e esse conhecimento crescido? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, eu cresço em conhecimento e em amor, para que eu tenha discernimento para escolher, aprovar aquilo que é excelente e automaticamente reprovar e rejeitar aquilo que é mal. Como alguém que, nós usamos esse exemplo, né? Como alguém que está a fazer compras num hortifruti e tem de identificar quais são as boas frutas e as frutas ruins. É necessário um prévio conhecimento para que eu possa separar as excelentes daquelas que estão apodrecidas. Então, para que eu possa fazer boas escolhas, para que eu saiba, ao meditar na palavra do Senhor, identificar aquilo que é excelente, colocar em prática, é necessário que eu cresça em conhecimento e em amor. E para que eu possa, na mesma medida, rejeitar aquilo que é apodrecido, aquilo que é má doutrina, aquilo que eu devo me abster de fazer, aquilo que é ruim, eu preciso crescer em conhecimento e em amor para poder chegar nessa proposta de Paulo do versículo 10. Lembrando que a minha falta de conhecimento, o meu desconhecimento, não será uma justificativa para que Deus me puna, ou para que eu seja punido. Lembra do que Jesus falou? Olha, o servo que não sabe a vontade do seu Senhor e por isso não a faz, receberá poucas chicotadas, poucos açoites. Aquele que sabe a vontade de seu Senhor e não a faz, receberá muitos açoites. Mas perceba, os dois receberão açoites. Um não sabia a vontade de seu Senhor, recebeu poucos açoites. Na medida da sua falta de conhecimento, como não era um pecado presunçoso, era por ignorância, ele receberá poucos açoites. E aquele que sabia a vontade de seu Senhor e não a fez, receberá muitos açoites. Mas veja, ambos receberão açoites. Ambos serão castigados. Não há isenção de culpa, não há inocência para aquele que alegar falta de conhecimento. E por que não há inocência? Porque a palavra nos foi revelada. Cristo nos revelou a sua palavra. O cânon está fechado, de Gênesis a Apocalipse. A doutrina está diante de nós. Qual é o nosso dever? O que Deus requer de nós? Que nós apliquemos o nosso coração, dediquemos nosso coração ao conhecimento, a aprender. Amém? Versículo 11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. No versículo 11, Paulo está falando da exteriorização desse conhecimento e amor, os frutos de justiça. Então, eu também não posso dizer que tenho conhecimento e que cresci em amor se eu não dou frutos. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Ou, dependendo da tradução, pelos frutos vocês conhecem a árvore. Então, não é possível eu dizer que cresço em conhecimento e em amor se os homens ao meu redor não veem os frutos de justiça.
E como se dão esses frutos de justiça? Em Cristo. Não somente a justificação dos nossos pecados, mas também a nossa santificação até o dia de Cristo é obra dele. Toda obra de salvação pertence ao Senhor. A justificação, que é aquele ato livre da vontade de Deus, de imputar a Cristo os nossos pecados e de imputar a Cristo em nós a justiça de Cristo. A justificação é uma obra inteiramente do Senhor. A santificação é uma obra inteiramente do Senhor. Os frutos de justiça, nós devemos buscá-los. Nós devemos aplicar o nosso coração em conhecimento. Nós devemos aprovar o que é excelente. E se assim nós fizermos, é porque Cristo fez essa obra em nós. Porque a obra de santificação também é de Cristo. Assim como será a de glorificação. Amém? E vamos ler então do 12 ao 14 agora? Diz assim, ó. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Todos nós sabemos, de nossa própria experiência, o quanto a nossa carne costuma se ofender pela humilhação da cruz. É verdade que nós admitimos a cruz de Cristo, Cristo crucificado, com relação ao efeito que a cruz de Cristo causa. Qual seja, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, a nossa justificação. Todos nós nos alegramos quando a mensagem de Cristo crucificado é proclamada. Porém, quando nós somos convidados a abraçar a humilhação e os sofrimentos da cruz de Cristo, quando Cristo diz em João, no capítulo 15, olha, assim como o mundo odiou a mim, ele odiará vocês. Assim como ele recebeu a minha palavra, na mesma proporção receberá de vocês. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Então a cruz de Cristo não tem apenas um efeito de nos salvar. A mensagem não é apenas de salvação, de justificação de pecados. Ela o é também, primordialmente. Mas nós somos convidados a abraçar os sofrimentos e as humilhações da cruz de Cristo. 1 Timóteo, 1 ou 2 Timóteo, capítulo 3, 12, 2 Timóteo 3, 12, Paulo diz, olha, todos aqueles que desejam viver piedosamente, todos aqueles que desejam viver piedosamente, serão perseguidos, em alguma medida. Então, como a nossa carne se ofende quando recebe essa mensagem? Qual é a nossa reação? Talvez a gente pare e pense assim, olha, eu entendo que na cruz de Cristo há humilhação e há perseguição, mas não deve ser para mim isso. Talvez seja para o missionário lá no campo de missões, talvez seja para o irmão que se levanta lá no congresso para falar de Cristo diante daqueles homens pecadores, talvez seja para algum pastor, algum líder, mas para mim, talvez eu esteja interessado, como muitos deturparam o evangelho e criaram teologias como a teologia da prosperidade, por exemplo, um evangelho triunfalista em que as coisas dão certo sempre e tudo é vitória e bênção, e abandonam a mensagem de que nós somos convidados a abraçar a humilhação de Cristo. Jesus disse, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele nos promete um presente. Veja, o Deus eterno está nos prometendo um presente se nós abraçarmos as humilhações da cruz de Cristo. Então é assim, eu fui humilhado por Cristo, não por Cristo em si, mas eu fui humilhado pela causa de Cristo, então agora eu estou triste, eu me abato, eu me entristeço. Eu fui perseguido, em alguma medida, por causa da causa de Cristo, como nós demos exemplos tantas vezes. Por exemplo, um jovem que deseja preservar sua virgindade e não se corromper com as questões sexuais e o padrão sexual desse mundo. Alguém que não aceita receber dinheiro ilícito e prosperar facilmente. Um funcionário público que não vai lançar mão do seu cargo para obter benefícios. Quantas perseguições há
Nós sabemos, por exemplo, há histórias, né? Eu não sou policial, mas há histórias de que um policial no meio de uma corporação, quando o suborno chega, ele tende a acolher aquilo ali, senão ele pode ser perseguido de alguma maneira, e ele rejeita. Então, quantas perseguições ele rejeita por ser cristão? Então, quantas perseguições nós sofremos por causa de Cristo? E Cristo está dizendo, olha, quando isso acontecer, não vá para casa chorar, triste, não fique abatido, não desanime. Cristo está dizendo, alegrai-vos, exultai. Paulo está dizendo para os filipenses, vocês são participantes da minha graça. Olha o benefício que Cristo está nos dando, sermos participantes das suas humilhações. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas a toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então veja, Paulo, a fim de afastar o escândalo que os seus sofrimentos poderiam estar causando, que poderiam ser desesperança nos crentes, ou ainda oportunidade de acusação dos seus opositores. Paulo querendo abaixar a poeira daquela notícia da sua prisão em Filipos. Você lembra como se deu, né? A plantação da igreja em Filipos, Atos 16. Paulo chega lá, planta a igreja. Essa epístola é escrita 10 anos depois da plantação de Filipos. Filipos foi plantada no ano 51, Atos 16. Essa epístola é escrita no ano 61 depois de Cristo, 10 anos depois. Então, Paulo, a fim de afastar a alegria dos seus opositores pelos seus sofrimentos, ou ainda a desesperança dos crentes, daqueles que eram fiéis, Paulo está dizendo, ele faz questão de deixar claro que as suas prisões faziam parte dos planos de Deus para a expansão do evangelho. Olha o que ele diz. Essas coisas que aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, no versículo 12. Paulo está dizendo para os seus opositores, olha, não se alegrem, eu estou preso pelo propósito de Deus. Deus é quem, no seu decreto eterno, na sua santa providência, me trouxe à prisão. Eu não fui tomado de assalto. Eles não me prenderam por acaso, ou foi uma simples consequência da mensagem que eu prego. Não, Cristo me levou, Deus me levou àquela prisão, para que o evangelho crescesse, para que a mensagem do evangelho fosse exposta. Ele diz, eu não quero que vocês ignorem, eu quero que vocês saibam. Não ignorem isso, não achem que foi sem querer, não achem que foi um acaso. Eu fui descobrir hoje, escuta essa, Guinela, eu conversando com o Túlio, eu estava com meu pai e conversando com o Túlio ao mesmo tempo. Aí eu fui descobrir que um amigo do meu pai, na IPB da Gávea, olha só, que estava encarnando nele que o Flamengo ganhou do Fluminense no sábado, eu estava vendo o WhatsApp, eu ouvi a voz desse rapaz, sabe, e o nome sendo coincidente também, e por acaso o Túlio me ligou, enfim, pelas questões lá do seu amado. Eu fui descobrir que esse amigo do meu pai, ele é padrinho de casamento do Túlio, e o Túlio é padrinho de casamento dele, se conhecem desde 1970. Qual é a chance da coincidência disso acontecer? Veja, eu morava no Rio, vim morar aqui, entre tantas igrejas, depois de anos, vir congregar aqui, o Túlio morar lá, vir morar aqui, o meu pai entre tantas igrejas e congregar na IPB da Gávea, serem amigos. Eu falo para a Sloane que essas coisas acontecem, eu acho que principalmente tantas coisas da natureza quanto essas providências da nossa vida que parecem coincidências, elas servem para nos mostrar assim, ó, dizendo assim, você ainda acha que essas coisas são coincidências? Assim, sem querer acontecem coisas assim? Sem querer existem 26 constantes universais que mantêm o planeta estabilizado? Sem querer, a gravidade está estabelecida naquela proporção, sendo que se ela fosse um pouco maior ou um pouco menor, tudo desabaria. Você acha que as condições de temperatura e pressão estão na Terra por acaso? Você acha que é o acaso que o Sol se levanta toda manhã e a Lua vem cobrir o expediente do Sol à noite? Você acha que é para mostrar a nossa pequenez e a majestade do Senhor? As providências vão se dando, não são por acaso. Paulo está dizendo, olha, eu estou preso porque Deus me trouxe aqui. Para quê? Para que o evangelho crescesse.
E ele diz mais: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, como aplicação prática aqui, você já parou para meditar que as suas aflições fazem parte do propósito do Senhor para te fazer bem? E ainda, as suas aflições, as suas prisões, os seus flagelos, fazem parte dos propósitos do Senhor, primordialmente, para atender a sua própria vontade, os seus próprios desígnios, os seus decretos eternos. As suas aflições não são obra do acaso, elas têm um propósito em Deus. As suas aflições, talvez a sua santificação. Quantos homens são santificados durante as aflições? Quantos homens se aproximam de Deus nas suas aflições, nas suas prisões? Qual é mais fácil? Se aproximar de Deus nas aflições? Nós temos diversos exemplos bíblicos. O que é mais fácil? Se aproximar de Deus na doença ou na alegria e saúde? Na escassez ou na abundância? Jesus respondeu: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que possuem riquezas, aqueles que têm seu coração dedicado a mamon, ao dinheiro, que amam as riquezas. Então as suas aflições, as suas dificuldades, elas não são obra do acaso, nem é propriamente Satanás tomando a sua vida de assalto. Satanás é o cachorro de Deus, como nós repetimos aqui tantas vezes. Satanás está a serviço de Deus tanto quanto nós. Todas as suas criaturas estão debaixo da soberania de Deus. Nós vamos ler Romanos no capítulo 8, no versículo 28 e 29. Esse texto é interessante. Muito conhecido, mas vamos ler esse texto. Olha o que ele diz. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma das melhores frases que talvez, o Túlio só falou uma vez, mas eu vou repetir aqui, talvez tenha passado despercebido por muitas pessoas. E é uma verdade que esse texto revela. Deus não tem compromisso com o seu bem-estar. Deus tem compromisso com o seu bem. São coisas diferentes. Se nós lermos esse texto, se nós lermos o versículo 28, entendendo bem como bem-estar, você vai ver que esse versículo seria mentiroso. Veja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É possível pensar que todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus? Não. A minha doença me causa bem-estar? Semana passada só eu sei como eu estava aqui. A minha doença não me causa bem-estar, ela me causa bem. E nós vamos ver o que é bem aqui no texto. Os seus sofrimentos, as prisões de Paulo, não lhe causavam bem-estar. Um bem-estar como nós entendemos na definição humana. Satisfação ou tranquilidade, ou paz, ou refrigério no corpo e na alma. Então Deus não tem compromisso com o nosso bem-estar. Se Ele entregou o seu próprio Filho na cruz, se Cristo participou de tantos sofrimentos, se Paulo está narrando aqui os seus sofrimentos, as suas prisões, está nos dizendo que é uma graça. Nós podemos participar das suas prisões. Então que graça é essa que me traz mal-estar? Porque Deus não está comprometido com o nosso bem-estar. Por vezes, o nosso bem se dará através do nosso mal-estar. Porque o que é bem aqui no texto? O que é bem? Olha o que diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 29. Aos que conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então,
o bem prometido no versículo 28 é ser a imagem do seu filho. Então, as suas aflições, as prisões de Paulo, os seus flagelos, contribuem para o seu bem, ou seja, para que você se assemelhe a Cristo. Não para te dar bem-estar e conforto. Talvez você adquira conforto no corpo físico. Sabe como? Fazendo igual o Agnello me diz, olha, muda sua alimentação, insere aí uma atividade física, melhora seu corpo físico. O sol nasce sobre justos e injustos. Desse modo, o ímpio também pode ter certa melhora no seu corpo físico. Olha, você quer melhorar a sua condição financeira? Acorde mais cedo, estude mais, trabalhe mais, dedique-se, gaste um tempo investindo na sua profissão. E o sol nasce sobre justos e injustos, e nesse modo, pode ser que alguns injustos prosperem mais do que alguns crentes. Porém, quando nós estamos falando desse bem, que é sermos transformados à imagem do seu filho, todas as coisas cooperam. As doenças, as lutas, as aflições, a falta de dinheiro, a escassez, tudo que nós passamos é a providência de Deus sobre as nossas vidas, para que nós, os salvos, nos aproximemos da imagem de Cristo, não do bem-estar. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, talvez aquela escassez me santifique e me aproxime de Deus. Aquele desemprego me faça, em alguma medida, confiar na graça futura, não só em graça presente ou passada. Lembra do maná? O maná caía uma vez por dia, não é? E você tinha que colher só no dia. O que você colhesse a mais, estragava. No dia seguinte você tinha de colher novamente. Por quê? Você tem que confiar em graça futura. O amanhã pertence a Deus. Os cuidados do amanhã estão no Senhor. Você lembra quais são as obras da providência de Deus? Pergunta 18 do Catecismo Maior de Westminster. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de governar e preservar as suas criaturas e as suas ações para a sua glória. Então ele preserva as criaturas e as ações para a sua glória. Significa que ele preservou hoje, ele preservou ontem, ele preservará amanhã. Então, toda a providência de Deus que vem sobre nós, ela serve para o nosso bem, que é ser a imagem de Cristo. Quem busca bem-estar nessa terra, não é o cristianismo que lhe oferece. Talvez você encontre tempos de refrigério e paz no Senhor. Talvez você encontre. Mas a oferta do cristianismo não é de bem-estar. A oferta de Cristo é sermos semelhantes a Ele, abandonarmos a nossa natureza corrupta e nos aproximarmos à semelhança do Filho de Deus. Amém? Para terminar, como talvez nós iremos continuar em algum momento, então eu não vou passar de sobressalto já que eu falei desse versículo, e é um estudo, né? Não é uma pregação. Então, eu queria falar apenas a respeito da data e circunstância que aconteceram a prisão de Paulo, porque há algumas teorias. Vou passar bem rapidamente por isso, apenas para que você conheça. Então, Paulo está descrevendo a sua prisão, e ele diz vou voltar lá para Filipenses, ele diz no versículo 13, que as suas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Então, há pelo menos 3 teorias de quando se deu ou aonde se deu essa prisão de Paulo. A primeira teoria, é a mais afastada, é de que ela aconteceu em Atos no capítulo 19 em Éfeso. Sendo que em Atos 19 não há nenhum registro de Paulo estar preso. E Paulo ficou muito tempo, seu ministério ficou muito tempo em Éfeso, ele não ficou lá por pouco tempo. Se tivesse acontecido algo dessa monta aqui, desse tamanho, alguma referência iria existir. Então, assim, essa é uma das possibilidades, mas a mais descartada. As últimas 2 possibilidades são de que Paulo esteve preso na Cesareia, essa é a segunda possibilidade, em Atos no capítulo 23, e há argumentos mais fortes a respeito dessa possibilidade. Porém, a grande maioria dos estudiosos no Novo Testamento diz que o aprisionamento de Paulo se deu em Roma em Atos no capítulo 28, já no final de Atos. Por quê? Há algumas características e algumas referências que nós podemos inferir desse texto aqui. Primeiro, que ele fala da guarda pretoriana. Segundo, que ele diz sobre a casa de César, no capítulo 4, versículo 22. Se você ler aí o capítulo 4,
versículo 22, está dito assim, ó, em próprio Filipenses. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Então, ele faz uma referência à casa de César, que ficava em Roma. E ainda se harmonizam com o contexto romano e a linguagem do versículo 26 do capítulo 1, que nós lemos, que diz assim o versículo 26. Na verdade vem até um pouco antes. Eu vou ler só o... para não ficar grande. Eu vou ler o 20 e o 21 só, não vou ler até o 26 não, já é o suficiente. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então Paulo aqui está mostrando que era possível que essa sua prisão viesse redundar em morte. E aí quando ele dá aquela célebre frase no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo aqui estava correndo risco de vida. Então esses procedimentos legais, judiciais, que poderiam levar a uma execução, eram próprias de Roma. Ainda que algumas províncias, como a própria província de Filipenses, fosse uma colônia de Roma, não era simples assim você realizar um julgamento a ponto de levar à execução. Então, isso demandava procedimentos legais mais profundos. Então, provavelmente, Paulo escreveu isso quando estava em Roma, em Atos, no capítulo 28, e você tem essa informação se você depois quiser se aprofundar. Para terminar, nós vamos ler, e não vamos expor todo, mais 5 minutos que nós temos, nós vamos ler versículo 15 a 18. Se nós formos continuar, nós continuaremos desses 3 versículos também, nas próximas semanas. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição a minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Então, veja, entre as pessoas que haviam se animado em pregar a mensagem de Paulo através das suas prisões, havia 2 grupos de pessoas. Umas que pregavam a Cristo com boa intenção, criam na mensagem de Paulo e na mensagem de Cristo e estavam repetindo ela, propagando ela, e outros que pregavam essa mesma mensagem. Atente que isso é importante. Esse texto ele é muito corrompido muitas vezes. E nós vamos ver em quê. A mesma mensagem era pregada, porém outros pregavam ela com uma intenção diferente no coração, que era o quê? Acrescentar flagelos à prisão de Paulo. Então, muita gente diz assim, olha, o fulano de tal, ou a igreja ciclana ou beltrana, prega Cristo. Então o que me importa? Igual Paulo disse, o que me importa? Cristo está sendo pregado, o que importa é pregar Cristo. Mas veja, nessas igrejas, ou esses pastores, ou esse fulano, ou esse ciclano, muitas vezes não estão pregando a Cristo, estão pregando um falso evangelho. Paulo não se alegraria com uma doutrina corrompida. Nós não vamos ler, lemos na próxima. Lá, você vai lembrar em Colossenses que Paulo falou, olha, rapidamente vocês passaram para um outro evangelho. Paulo não ficou alegre com eles, Colossenses, vocês estão pregando Cristo, que Cristo seja pregado, eu me alegro assim. Não, ele não disse isso. Ele, olha, a doutrina de vocês está corrompida, vocês passaram rapidamente para um outro evangelho, e Paulo pega pesado na Epístola aos Colossenses. Então, o que está acontecendo aqui é que Cristo, a mesma doutrina, está sendo pregado. É o que Paulo diz, se Cristo está sendo pregado, não me importa qual é a motivação. Então é possível que eu pregue aqui um dia e amanhã o Agnello pregue, nós preguemos a Cristo, um com má intenção no coração e outro com boa intenção. Nesse caso, desde que a doutrina seja correta e Cristo esteja sendo pregado, nós nos alegramos. Nós nos alegramos. Porém, quando a doutrina é corrompida, não há alegria. Não é assim, já que está pregando, é melhor pregar do que não falar nada. Não é verdade. É melhor, às vezes, estar com fome do que comer uma comida estragada. Às vezes é melhor fazer jejum.
por algum tempo do que comer uma má comida. Pode ter consequências graves. Então, Paulo não está se alegrando de forma nenhuma, como eu citei em Colossenses, eu poderia citar outras vezes que Paulo admoestou as igrejas que estavam com a doutrina pervertida. Paulo não se alegraria por Cristo estar sendo pregado de qualquer maneira, ou qualquer doutrina está sendo pregada, não é isso. Paulo está alegre porque Cristo, independente das motivações, está sendo pregado. Então, Paulo está zelando pela mensagem pura de Cristo. Amém? Nós vamos encerrar por aqui a exposição, são 8h30, e nós continuamos nesse mesmo versículo nas próximas aulas que forem sobre Filipenses. Quando for o Túlio, ele está terminando o Sermão do Monte, já está no capítulo 7 de Mateus. Vamos ficar de pé para orar? Agnello, você faz essa oração e depois nós vamos cantar nosso hino trinitário? Louvado seja o teu nome, Senhor, por este dia, pela tua palavra aberta, pela tua palavra falada. Possamos, Senhor, nos atentar para que essa palavra entre em nosso coração e possamos ser semelhantes a Cristo. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa onde estamos, não importa o que está acontecendo, mas que possamos, com nossos olhos fixos em Ti, crescermos contigo, Senhor. Que a tua verdade esteja sempre dentro de nós, sabendo que, mesmo nas adversidades e nos conflitos, tudo se faz presente em nossa vida. Possamos crescer, Senhor, possamos amadurecer com a tua palavra e entendermos que nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Estaremos contigo, Senhor, face a face do dia. Que possamos guardar e nos manter fiéis a Ti, para a glória da tua santo nome, em nome de Jesus. Te agradeço pelos visitantes que estão aqui, Senhor, por abençoe esse casal, e que eles possam ter sentido também, como nós, a presença da tua palavra e do teu amor. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Domingo, 9h.